Senhoras e senhores, está no ar mais um Sem Arenga Cast. Eu e Juliana Duque. Hello! Tudo bem, Juliana? Tudo Tranquilo? ótimo, melhor agora que estou vendo vocês. Muito obrigado. Então é o seguinte, nosso podcast tem um patrocínio da Vox2U, que é a maior e melhor escola da América Latina, escola de oratória. Se você tem medo de falar em público, tá aqui o endereço certo. Temos 3 unidades, Caruaru, a Princesinha do Agreste, temos em Boa Viagem e em Casa Forte, onde está sendo gravado neste momento o nosso podcast Sem Arenga. Obrigado a todos aí da Vox2U, faça a sua inscrição a partir de agora. Bom, o nosso papo hoje, nós temos adolescentes. Você tem quantos adolescentes? Eu tenho um pré-adolescente, por enquanto. Com a idade? Ele tem 12 anos, vai fazer 13 agora em março. E o outro? A minha filha tem 9 anos. 9 anos. Eu tenho uma filha de 19 anos. Gente, o papo aqui hoje é com o meu xará, o professor, escritor, intelectual do assunto, o meu amigo Hugo Monteiro Ferreira. Professor, a gente sempre começa assim, dando um soquinho. Ai, que bom, então. Isso aqui é um soquinho. Troca de energia. Troca de Isso. energia. O senhor está lançando um livro agora, professor. Agora o meu chão são as nuvens, as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes. Isso. Antes de entrar no mérito do livro, sobre o lançamento, conversar um pouco sobre isso, a gente estava conversando em Eu posso off. ver? Pode, claro. A gente estava conversando para vocês, vou autografar depois. A gente estava conversando em off sobre pandemia. Sim. O que o senhor pode informar para a gente, que o senhor estudou, se na época, quando começou a pandemia, em março de 2020, aqueles que eram adolescentes na época e que perderam entes queridos, como pai, como mãe, como tios, e hoje esses adolescentes já têm o quê? 21 anos, 22 anos de idade. Esses adolescentes, como é que era trabalhar a cabeça de adolescente numa pandemia mundial, hein, professor? Então, antes de responder, eu queria agradecer pelo fato de estar aqui com vocês, desejar toda boa sorte ao podcast. Obrigada. Uma alegria poder partilhar e dialogar com vocês sobre esse tema. E a pandemia foi um fenômeno que suspendeu a vida, né? Se a gente observar bem, Uma seleção a vida natural. vinha num contínuo e de repente ela deu um break, ou seja, parou e suspendeu. Então todo mundo ficou com uma sensação de que não sabia muito bem como pisar. Inclusive o título do meu livro, Agora o Meu Chão São as Nuvens, Isso. é uma metáfora que eu uso, a palavra nuvens aí, para dizer isso. A gente ficou sem saber como pisar. Mas se pisar, afunda, e como é que eu vou me manter? A palavra nuvem aí também remete a movediço, então é um chão movediço. A pandemia foi esse chão movediço para todo mundo, Foi, porque sim. ela mexeu com algo que é fundamental na gente, que é respirar, né? Ela era caracterizada pela asfixia. Então ela trouxe para a gente uma sensação de... Nunca tinha olhado nessa perspectiva. Nunca tinha. Nunca também. Pois é. Imagina um adolescente que está ali no início da sua adolescência, ele está por volta ali dos 15 anos, a gente chama de... Na verdade, ele está no início da segunda adolescência, mas ele está entrando no ensino médio, ele está numa interação de colegas, ele precisa de grupos, de repente ele precisou se afastar de privado, todo né? mundo. Ficar confinado. Isso, ficou confinado dentro de casa, muitas vezes sem saber o que é que ia acontecer, sem poder planejar a formatura, sem poder conversar com a colega, sem poder ir para a festa, sem poder dançar. Quer dizer, foi muita insegurança. Isso arrebentou com aquilo que ele tinha de melhor e que a gente tinha de melhor, que era a esperança. socialização, né? Esperança. A esperança da gente foi muito machucada na pandemia. Você ficou sem saber o dia seguinte. E isso surtiu um efeito muito negativo em todo mundo. E no adolescente, eu acho que foi aplacado assim de forma intensa. Por quê? Porque o adolescente é uma pessoa que está no momento da vida que vai de 8 a 80. Então, aquilo era um momento de 80. Um momento muito forte para ele, Nossa, muito forte. isso. De repente, um momento de 8. Atravessado por medo, atravessado por morte, Isso. atravessado por uma morte traumática, você não podia cumprir os ritos funerais. Lembram isso? Lembro demais. Ninguém ia eram velório, covas nada. Você não sabia medicação. Nós tivemos no Brasil também
uma gestão Isso. pública Complicada. muito complexa. Com certeza. Governos municipais, governos estaduais, governo federal, de repente você não sabia nem mais em quem confiar em termos de dados. Vocês da imprensa precisaram fazer uma espécie de Ministério da Saúde, o Ministério da Informação paralelo, né? Teve o Grupo Nordeste também, Consórcio Nordeste. Então, Para acho que isso unificar a informação, inclusive. Inclusive, assim, tudo gerou Isso. muita insegurança, muita dor e muito sofrimento. outras questões também que envolviam, porque questões familiares, por exemplo, os pais são adultos que são teoricamente não, são responsáveis por toda a qualidade de vida, desenvolvimento, educação, estrutura e segurança daquelas crianças e adolescentes. E aí imagina você estar numa circunstância que nem os próprios pais sabem como agir e cuidar Isso, a daqueles sua jovens. referência de segurança não está segura, Não né? está sabendo o que fazer, tá tão com a mão na cabeça quanto a gente. E eu posso falar com propriedade que, por exemplo, eu estava passando por diversos processos antes da pandemia. Eu me separei do pai dos meus filhos, me envolvi em outro relacionamento. Pouco tempo depois, eu estava morando na casa do meu pai com os meus filhos e estava trancada ali dentro. Então, meu filho desenvolveu uma ansiedade muito severa. Ele perdeu o cabelo, Ai, que coisa. ele ruía as unhas. E ele não era adolescente na época, ele tinha acho que 9 anos, por aí. Muitas crianças foram atingidas. Muitas crianças. E ele dizia muito, mamãe, tô me sentindo estranho, que ele não sabia verbalizar o que era aquilo. Imagina o seu nível de segurança maior, que são os seus pais, também não tá ali para te dizer, estarem ali para te dizer o que fazer, né? Pronto. Foi uma pancada. Eu foi estou uma lendo pancada. aqui, professor. Engraçado, eu vi na paz. Quando em 2020, numa noite de muitas incertezas, escrevi: agora o meu show são as nuvens. Exatamente na época da pandemia. Isso. Eu tinha muita incerteza. Coisa. Pra você ter uma ideia, E o senhor escreveu no WhatsApp, não foi no eu chat? escrevi no status do WhatsApp. Aí alguém me perguntou, é o título do próximo livro? Eu disse, mas eu não tinha nem certeza se era. Que coisa. É. Olha, professor, eu tenho 64 anos. Eu sou da época da comunicação não verbal. Da criação de comunicação não verbal, que era só pelo olhar. Ah, sim, os De pais re- olhavam e... A comunicação. E tinha a comunicação assertiva, que era aquela pegava Acertar o chinelo. nas costas da pessoa. Eu vou rir. Eu passei por vários. E olha, vá lá buscar o cipó de goiabeira para você levar uma pizza agora. Isso. Como é que foi eu não sei se o senhor pode falar, como é que foi a sua infância? Foi parecida com a minha? Eu sou de 70. Eu nasci em 1970 exatamente. Então a minha infância foi uma infância que eu brincava na rua, eu empinava pipa, eu fazia barra-bandeira, havia um horário para o pai e a mãe chamarem para casa, mas é completamente diferente de uma infância que foi feita dentro do quarto. Olha aí. Porque você viu o seguinte, de 2000 para cá mudou muito o perfil de como é que a sociedade se organizou para acolher criança e adolescente na rua. A gente viveu uma experiência de muita violência, houve uma violência urbana crescendo, e as famílias foram se colocando dentro de condomínios, Isso. as portas fechadas, e isso mudou o comportamento, porque, por exemplo, para o pai e para a mãe, o que era seguro era ter dentro de casa. Isso. Na minha época, na sua época, o seguro era estar fora de casa para brincar. A gente tinha um horário para voltar. Era um tipo de... Aí no livro eu digo, é um tipo de educação diferente. Não era essa educação que a gente tem hoje. Quando trouxe para dentro de casa, parecia que estava tudo tranquilo. Mas vocês vão lembrar que nós inventamos a internet. Sim. Né? Inventamos as redes sociais digitais. Isso. Nós inventamos os algoritmos de inteligência artificial. Nós inventamos um mundo que não é físico. Isso. E é um mundo que, cara. para essa galera, é um mundo real demais. É. Então, por exemplo, quando eu escrevo lá no status do meu WhatsApp, agora o meu chão são as nuvens, várias pessoas veem isso ao mesmo tempo e eu faço aquilo ali caladinho no meu canto. Quem está ao redor de mim nem sabe.
Então imagina, educar um filho numa época em que você está ao redor dele, você está perto dele, mas ele está vivendo uma experiência virtual Isso. que você não tem controle sobre ela. Então isso é um elemento que a gente Isso. vai precisar considerar. Que na nossa época... Não existia. Eu não sei se E na deixa época eu te de falar, Juliana tinha. Eu sou de 89, eu não sou tão jovem assim, 89, não. Você já É. pegou uma fase. Mas eu pegou brincava início na de rua 90, também. brincava na Brincava na rua. 90 rua ainda também. brincava. Mas só Então, que na minha mas época, veja, Juliana, a gente não tinha respeito dos pais. Eu tinha medo dos meus pais. Isso já era ruim, né? Mas na Eu tinha minha medo quando o época papai chegava em também. casa, cadê o boletim? Na época de sim. boletim, eu Olha. tinha medo do meu pai. Sério, eu era um mineiro de 2,2 metros. Mas Sabe? A gente foi vítima de muita violência dentro Sim. de casa Eu e naturalizou assim, não, isso. mas Isso. era natural isso. Isso. Apanhar de cipó de Pois é. goiabeira. Imagina, uma E era surra um- de cipó de Eu goiabeira. era um apanhei. domínio que os pais tinham na época, né? Que, assim, depois que eu cresci um pouco mais, que comecei a tentar ter as minhas próprias atitudes, a minha própria linha de raciocínio para determinar as minhas ações, a minha mãe tinha a mania de dizer: você é assim mesmo, você é muito absoluta. Você não consegue me ouvir e me obedecer. Mas não era uma afronta minha. É porque simplesmente eu percebia que o mundo tinha mudado de alguma forma que eu não conseguia mais me ver encaixada naquela realidade que ela cresceu. Ela cresceu em 69, ela cresceu em 69, então ela teve outro tipo de educação Sim, sim. da mãe e tudo mais, que ela não tinha mais como passar para mim. E eu consegui, dentro da minha casa, quebrar essa comunicação, não vou dizer errônea, mas essa comunicação falha que a minha mãe tinha comigo de querer me obrigar, o diálogo dentro da minha casa e o espaço para os meus filhos poderem verbalizar o que eles acham, o que eles sentem, foi com certeza a coisa mais certa, o melhor passo que eu dei na minha relação com eles, sabe? No seu estilo parental. Total. Parental. Agora é só pensando, né? A gente tá aqui, 2 homens e uma mulher. A educação das mulheres mudou. As mulheres, nos dias contemporâneos, elas são muito mais... Elas progrediram muito mais do que nós homens. Uhum. Nós homens ainda temos um movimento educativo muito parecido com a Idade Média. Os adolescentes contemporâneos, eles se comportam ainda como se eles estivessem em 1890, na Idade Moderna, ou então ali, o comportamento do século, vamos dizer assim, século IX é muito comum. As mulheres não, elas mudaram. E os homens, por incrível que pareça, eles não aceitam. Não. Não aceitam. Então, você vai perceber que a educação de meninas sofreu uma alteração. Por isso que você percebe a Sim. diferença entre seu comportamento Percebo. e o comportamento da sua mãe. Nós E mais ainda no da minha filha. Não, porque a gente ainda foi educado, Hugo, naquela ideia de que a gente tem que ser o provedor, a gente tem que ser o sustentador, a gente tem que ser o que traz o dinheiro, a gente não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade. Tudo isso não combina com a virilidade masculina. Né? E isso gerou também uma série de problemas que eu analisei nesse livro, porque gerou um menino que ficou com aquela ideia de que, por exemplo, tem 20%, as meninas gostam de 20% dos meninos e 80% ficam de fora. Esses que ficam de fora, eles começam a atribuir às meninas a desgraça da vida deles. Que isso? Eles estão aí na internet como Red Pill, Red... estão aí na internet como Incel. Eles convivem dentro de casa sem que a gente saiba. Cara. Então, o menino que poderia estar, como vocês conseguiram, eu acho que vocês ainda têm muita coisa, mas, por exemplo, vocês hoje conseguem dizer não, vocês conseguem denunciar, vocês conseguem fazer sororidade. E a gente tem visto que os meninos, eles ainda estão assim, aparentemente, claro, tem um grupo de meninos que você vai perceber que já sacou isso, né? Já entendeu essa jogada e disse, opa, eu não sou melhor do que mulher, eu não sou dominador de mulher, mulher não nasceu da minha costela, mulher é um sujeito como eu que está ali em parceria, tem diferenças, mas os direitos são iguais, precisa ganhar salário igual, eu preciso lutar por ela, porque quando eu não luto por ela, eu acabo com a família. Né? Esse é o processo. Então, isso eu analisei aí por quê? Porque eu tinha feito outro livro que se chama A Geração do Quarto.
Quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, que é o meu best-seller. Está na 10ª edição, publiquei por outra editora, a editora Record. Quando eu analisei a geração do quarto, eu analisei exatamente essa galera que passa muito tempo dentro de casa no quarto. Isso foi antes da pandemia. Já tinha esse comportamento. O isolamento? Isso. Eram Mas- meninos isolados. Eu analisei em 5 capitais brasileiras. 5 capitais. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Maceió e Natal. Eram pessoas que, quando estavam em casa, ficavam mais de 6 horas do dia conectadas com as telas. Eu não permito, não, na minha casa. Que não. isso, Pois professor? é, A gente tem um limite de horário eu vi lá. 3.115 pessoas. Mas, tudo bem. Mas esse isolamento ficava numa tela. Tranquilo. Isso. Onde que estava? Ah, eu pergunto, pai, mãe, como é que funciona naquele- É isso? conveniente. Naquele jogo. Não, que- não é. Naquele jogo que pensa É. assim, tá no quarto, tá seguro. Entendeu? Melhor Sério, que tá- nessa E perspectiva? melhor que tá fora fazendo Isso. alguma Do coisa tempo, errada. Quando a gente ia pra rua, brincava, o menino foi botado pra dentro de casa, a menina foi botada pra dentro de casa. Só que eles ficaram com a porta do quarto fechada, mas a porta do celular aberta pro mundo. Uhum. Que Que eles... loucura. E vocês sabem que nós, quando os algoritmos foram criados, esses algoritmos de inteligência artificial, Uhum. eles foram criados com a finalidade de nos manter conectados o maior tempo possível nas isso. telas. Para isso, eles alteram uma composição bioquímica nossa. verdade. Eles mexem com citocina, Dopamina. eles mexem com dopamina, eles Isso. mexem com É serotonina, verdade. eles mexem com noradrenalina, eles mexem com adrenalina. Ó. Então, é viciante. Você É. fica codependente disso aí. E os meninos começaram a viver essa experiência. Inclusive já tem tratamento para isso. Tem, um tem, tratamento. E outra coisa, professor, que eu, quando trabalhava no Balanço Geral, que eu fazia um programa praticamente, sim. eu via aquela tal dos adolescentes se Autolesionando. autolesionando como tal da baleia Isso. azul. Isso, Lembra isso. dessa baleia? Sim, o desafio da baleia azul. Da baleia azul. É. A que ponto chegou? É. São essas pessoas que ficavam Isso. isoladas? Você sabe que eu A fiz... fragilidade do ser Eu humano, sou, né, eu, ali. eu sou um pesquisador, então eu oriento dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. E já em 2018, uma orientanda minha de mestrado, a Vera Araújo, ela pesquisou aqui em Recife o fenômeno do corte, que a gente chama automutilação, Uhum. autolesão sem intenção Sim. suicida, que está atrelada a comportamento autodestrutivo, Sim. certo? É aquela galera que pensa em suicídio, que tenta suicídio. E aí nós vimos que em todas as escolas de Recife, públicas e privadas, tem o comportamento autodestrutivo. Desculpa, professor, me interromper, mas pensando em suicídio, porque a internet que incentivou ou essa pessoa já nasce com aquela coisa... Não, Não. nasce não. Não, Não, aprende. É um derivativo, comportamento né? aprendido. É derivativo É. de Jura, situações. É um comportamento aprendido. É sim. É. de suicídio? Sim, Ideação claro. Que suicida. mundo é esse? pô? Condições, É. imagina. Não, gente. Não, veja só. Sabe o que é que eu fico analisando? Meu Porque Deus do os céu, cara. pais, eles também Não. são seres humanos em construção, Sim. né? Porque não tiveram muitas pessoas. Por exemplo, minha mãe me teve aos 19 anos, Sim. a idade da filha de Hugo. Então, ela era uma jovem em construção também, que teve que interromper o próprio processo para dar a vez a criar outro ser humano que talvez ela nem tivesse capacidade de fazer isso naquele momento. Sim. Então, tem muitas decisões, pelo menos é assim que eu enxergo, porque eu vivi isso em determinado momento da minha vida. Tem muitas decisões que os pais precisam tomar, que os pais em prol de si mesmo e de coisas que eles não querem viver, que às vezes os filhos não conseguem acompanhar. E isso pode trazer esse tipo de comportamento depressivo, Deixa eu só- ansioso. Deixa eu só Explique. retomar essa Eu não sei questão. se eu falei da maneira No certa. mundo todo hoje, você tem o aumento de tentativa de suicídio na adolescência. Pessoas entre 10 e 20 anos, como a Organização Mundial de Saúde estabelece a adolescência. Aqui no Brasil, a gente entende a adolescência de 12 a 18 por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas no mundo, a regra é a Organização Mundial de Saúde, 10 a 20. O número de tentativa de suicídio é maior, muito maior nesse período da vida. Então, cresceu muito a tentativa de suicídio. Geralmente, a tentativa de suicídio está relacionada a uma psicopatologia, que é a depressão. A gente chama de depressão maior
ou depressão unipolar. Então, geralmente, quando a pessoa tem ideação suicida, quando ela tem comportamento suicida, ela tem alguma psicopatologia e, de modo geral, é a depressão. Isso é possível. Nesses meninos que eu entrevistei, não tinha diagnóstico de depressão, mas tinha o comportamento autodestrutivo, ou seja, ou eles se lesionavam. Eu fiz um questionário com 70 perguntas, divididas em 5 blocos temáticos, e apliquei nessas 5 capitais brasileiras. Depois eu analisei os dados, fui entrevistar essas pessoas, e depois eu entrevistei os responsáveis por essas pessoas. Analisei e publiquei no livro A Geração do Quarto. Foi lá onde eu identifiquei. Existe um comportamento hoje, que aqui no Brasil eu chamei de geração do quarto, eu cunhei o conceito, mas no Japão, por exemplo, é chamado de Ikikomori. Ikikomori. Que é o mesmo comportamento. Todos os países asiáticos têm esse comportamento. No Japão, por acaso, eles colocaram esse comportamento dentro de um cadastro internacional de doença, que é um cadastro que eles têm lá e que a gente também tem aqui, que é o CID da gente. O CID deles é o CID nosso, só que lá eles já podem prescrever medicação, por exemplo. E lá não atinge tão... as análises dos japoneses não foram feitas só com crianças e adolescentes. Eu me detive a crianças e adolescentes. Sei. Mas eu encontrei esse comportamento aqui em Recife, em Belo Horizonte, em Maceió, em Natal e no Rio de Janeiro. Lancei o livro. Você veja, o livro ele é tão bem recebido que em menos de 3 anos ele se tornou um best-seller no Brasil. Ele está na 10ª edição. Caraca. E ele vai virar documentário. Ele acabou de ser traduzido para o espanhol. Quer dizer, aquilo que está dito ali no livro tem ressonância na vida das pessoas. Várias pessoas. Eu faço palestra no Brasil todo, fora do Brasil, lancei um livro em Portugal. Quer dizer, o fenômeno não é comum, não é restrito. Meninos e meninas, hoje, vivem experiências muito difíceis, assoladas pela tela, Sim. certo? E não só a tela, que aí só para fechar isso. Quando eu identifiquei esse comportamento, eles se autolesionam, eles pensam em suicídio, eles já tinham tentado suicídio mais de uma vez. Foi esse o perfil que eu investiguei. Eles tinham sintomas de depressão ou sintomas de ansiedade generalizada ou ansiedade patológica de algum modo. Só que eu encontrei nesses mesmos meninos, aí foram nos meninos, porque esse Sexo quadro... masculino. Meninos mesmo, né? O gênero masculino. Eu encontrei um comportamento que eu chamo heterodestrutivo. Heterodestrutivo. Caraca. Só que naquele livro lá, no Geração do Quarto, eu não consegui avançar na pesquisa. Aí eu fui avançar para esse. Quem é o menino heterodestrutivo? É o menino que recebe a educação raiz dos pais. É o menino que ataca a escola. Que ataca Ataca a escola. Que ataca a escola? Como assim? Aqueles De casos, 2001 aqueles até casos de ataques das americanos escolas. que entra aí, Mas isso É o que acontece... eu chamo de atira em joker. todo os mundo. jokers, né? Eu tava até lendo sobre os jokers aqui, que é uma... É o incel, é o red pill, é o menino que ele criou uma cultura de violência tão grande. Eles fazem uma coisa chamada Luze. Já ouviram falar no Luze? Não. Não. Luze é um estupro virtual. Um estupro virtual. Eu assessorei o programa Fantástico. Cara, acho que eu já ouvi falar em isso e 5 não sabia que o nome era entrevistas sobre esse. esse assunto que eu estou tratando para vocês, que eu estou trazendo para vocês. Todas as reportagens da plataforma Discord, do programa Fantástico da Rede Globo, eu assessorei para a gente ver exatamente isso que eu analiso no livro. Aqueles meninos que atacaram as escolas, todos eles organizaram os ataques dentro da internet. Mas, professor, o senhor roda muito pelo mundo afora, mas a gente vê esses ataques mais nos Estados Unidos. Não, Hugo. Aqui no Brasil de 2001, o Brasil é o segundo país do mundo com mais uma ataques. criança que entra com fuzil e metralha todo mundo. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de ataques. E De o 2019... Mas é primeiro? noticiado? Totalmente. Eu não tenho recordação. Olha, se você então, por incrível que pareça. se pegar meu livro aí, vai ver. Onde você tem os meninos... Você vai pegar no mundo todo, são sempre homens que atacam. Isso eu já Sempre percebi. homens. Não, E eles é a maioria. atacam quem? Meninas. A vítima é menina. E se você for para o Brasil, todos os ataques, de 2001 para cá, nós tivemos 46 ataques. É o segundo país do mundo com maior número de ataques.
Tem ataques que são extraordinários, como, por exemplo, Realengo, lembram de Realengo? Realengo, lógico. Wellington Pereira. Lembro. Aracruz, lembram Aracruz? Aracruz, o presidente. Sapopemba. Suzano. Caraca, é mesmo. A escola de Até Suzano. aqui na Paraíba, Hugo. A Numa escola de- chamada Enéas Carvalho, em Santa Rita. Meu Deus. Você tem vários ataques. E eu digo uma coisa a vocês. Eles só não... Os ataques... Não é que o planejamento do ataque tenha parado. É que nós estamos com o Ministério da Justiça, uma Polícia Federal, uma Polícia Civil extremamente voltada em todos os estados para impedir os ataques. Mas os ataques continuam sendo planejados. E quem planeja os ataques? A tela? É a tela que planeja? Os meninos que estão dentro das internets. A tela. É. Que a gente vai chamar chama de tela. A gente vai chamar de paneleiros, Paneleiro. que estão na plataforma Discord. Professor, E você está fazendo isso tudo dentro de casa. cara, eu Tem embaixo no nariz dos pais, às Sem vezes, os sem pais ninguém saberem. saber. Agora, por que eu estou chamando a atenção disso? Por que é só o menino que ataca? Porque o menino que ataca é esse menino que é infeliz, esse menino que tem ódio à menina. Luz, minha gente, é tipo uma arena. Lembra aquela arena romana? Uhum. Coloca uma menina Coliseu. no centro, Hum. vários meninos de vários lugares, eles começam a estuprar a menina virtualmente. Tu E jura? isso, meninas de 11, 12 são cooptadas. Elas são cooptadas através dos jogos eletrônicos. Olha, essa questão de jogos eletrônicos é A impressionante. maioria é mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Tem Cara, é algum- maioria mulher. Tem uma Tigrinho, plataforma. essas coisas. Tem uma plataforma. Perigosíssimo, na amigo. Muito internet perigoso. que tem vários jogos dentro dessa plataforma. Eu não vou falar o nome. Não fale nome, não, pelo amor de Deus. E tem um jogo. Eu sei qual é essa plataforma. E perigosa. tem um jogo dentro dessa plataforma que o objetivo central dele é furtar o personagem do coleguinha. Não tem outra atividade. Isso é doideira. O jogo que você tem que fazer é ou esperar o personagem passar na sua esteira para você ir lá e pegar e fazer parte da sua coleção, o que tá ok. Você Ele brinca está passando na roubando, sua né? esteira. Brinca roubando, Mas Esse você jogo pode é- roubar de outras pessoas. Isso aconteceu uma situação dentro da minha casa, que o meu filho pegou o personagem de um coleguinha, É, porque era o objetivo do jogo. sim. E aí o coleguinha foi e falou pra mãe, veio e falou pra mim, não sei de quê. E o que foi que aconteceu? O que foi que me pegou? Meu filho não estava fazendo nada de errado. Ele estava simplesmente jogando a mecânica do jogo. Mas o meu questionamento foi: por que que o meu filho estava jogando um jogo que o objetivo principal dele é subtrair algo que não pertence a ele? E quais meios que ele estava utilizando para fazer isso? E qual a Tá idade entendendo? dele? Meu filho tem 12 anos. Vê- E aí 12 anos foi- eu oriento para que não tenha contato com a internet. Também. mas Só- aí só é pra- meio impossível. Eu Só sei, pra- mas é orientação técnica. Eu tenho, desculpa, Hugo, eu tenho uma orientação muito restrita dentro da minha casa. Eu proibi esse jogo lá. Fez Muito bem. bem. muito E ele joga jogos de estratégia, ele joga jogos que ele pode jogar em grupo. Coisas lúdicas, né? Isso. E Juliana, controle E- parental, porque você tem aplicativos hoje que você pode Eu controlar. sei. E ele tem uma quantidade X de tempo por dia. A gente sempre deixa depois das atividades escolares, das atividades extracurriculares da escola, entre 5h30 e 8h30 da noite. Não mais que isso, porque após esse horário eu já percebi também uma mudança no Total, sono dele. total, tudo Ó, mais. total. só para ilustrar aqui, o professor falou do ataque do Realengo, não foi? Sim. Wellington Pereira. 12 adolescentes. Desses 12, 10 eram meninas. Olha, Isso. olha a coisa. E ele atirou nas meninas, ele atirou na cabeça. Que era para poder não ter Isso. retorno. Isso não me entra na. Isso, Professor, isso. Eu lamento de trazer hoje, essa noite, para você. Mas, olha, Essa mas é eu, tão importante eu não isso, vou viu? Tô fugir. rindo para não chorar. Eu não vou fugir do Eu tenho uma tema. menina em casa também e sei o quanto é relevante ela saber dessas informações. Sim, eu Quanto tô... ela não está segura em ambiente digital, se na rua, aqui no físico, Não no tá, tete a tete, ela já não está segura, dentro do digital é que ela não está mesmo, que ela não sabe quem é terra de ninguém, internet. Outro assunto que eu não vou deixar de falar, que foi a chacina no Rio de Janeiro, agora há pouco.
Professor Hugo, como é que é a cabeça da criança, de um adolescente, destas favelas, que viram aqueles corpos estirados no chão? Eu fico imaginando como é que tipo de crianças a gente vai ter nesse futuro. Professor, eu não entendo até hoje. Olhe, Não vou entrar no mérito se foi chacina, se não Você foi. lembra a chacina da Candelária? Lembro das crianças na igreja. Você lembra o ônibus 174? 174, lembro. Quem sequestrou o ônibus 174 foi uma criança sobrevivente da chacina da Candelária. Da Candelária, isso Eu mesmo. analiso esse comportamento aí no livro. Esse garoto, ele era um garoto que viu o irmão pequeno ser morto lá na chacina. Ele viu a mãe ser degolada. Ele viu o pai. Por que eu analiso o comportamento dele aí? Porque eu entrevistei meninos que estão dentro da internet, da Deep Web, da Dark Web, em 3 grupos. Um grupo que se chama Soldados. Nesse grupo, eles estimulam o adolescente a sofrer. Porque se o adolescente sofre, Revolta. ele aprende a ficar em couraça. Ele tem couraça, então ele fica protegido. Todos esses grupos são de homens que... Sabe aquele filme Clube da Luta? Sei. Lembra aquele filme que o Brad Pitt e o Edward Norton, eles faziam duas personagens que precisavam apanhar para poder se masculinizar. Sim. Esses meninos desses grupos que eu entrevistei passam por isso. Só que eu mostro que o garotinho que sobreviveu da Candelária, ele não criou coraça. Ou seja, a violência não cria coraça nenhuma. A violência traumatizou aquele garoto de tal maneira que ele foi aprendendo a matar. Quando chega ali, sequestra 174, põe uma professora cearense, lembra a professora cearense? Come escudo. Foi no Jardim Botânico do Isso, Rio. a professora cearense, isso tudo em rede nacional filmado. Todo mundo vê. A professora morre, ele depois morre dentro do camburão do carro. Asfixiado. Isso. E uma depoente, uma pessoa que acompanhou o desenvolvimento dele, dizia assim, que eu também ponho aí no livro, esse menino gostava tanto da mãe, era uma criança tão calma, mas ele diz lá, e tá aí, pode acompanhar para ver, ele diz o seguinte, eu não tô para brincadeira. Ele diz isso, no dia do sequestro, ele diz lá, eu não tô para brincadeira. Neguinho tá pensando que eu tô para brincadeira, mas eu não tô para brincadeira. Mataram meu irmão, mataram minha mãe, mataram meu pai, eu tô aqui doido para matar. Então, ele narra em poucos segundos o que é isso, o que é a violência. Então, a violência, ela pode, inclusive, quando esses meninos estão ali ao redor, vendo aquela menina, não é só ver aquela menina, Juliana, eles dizem, essa vadia merece isso, essa uma menina, né? ela Uma menina, merece. uma garota. Exato. Aí o que é que eles fazem? Queime o animal, mate o pai e a mãe, toque fogo na casa, e ela vai fazendo isso. Por quê? Porque ela está sendo chantageada. Eles conseguiram fotos dela, eles conseguiram o endereço do pai, endereço da mãe e o pior, o mais amedrontador para todas essas meninas, eles conseguiram os telefones dos colegas da escola. Então, há ali uma... E ela não faz nada. Ser mulher Quando já é ela já difícil. está completamente dependente daquilo, eles cooptam para fazê-la de isca. Ela vai buscar agora outras meninas. Que isso? Teve o caso também, caso Eloá, o senhor lembra do Sim, caso Eloá? sim, sim. Que ela ficou Que o dias, namorado- o namorado, dias sim. e mais dias. Preso lá em Tremembé. Isso, e a Eloá que morreu no caso, né? É, Professor, o senhor diz aqui, na contracapa aqui, ainda existem famílias que forçam a barra na educação dos filhos. O que, é que o Isso, senhor é quer verdade. dizer com isso? Porque tem famílias que não entenderam uma coisa simples. Que eu não posso querer que meu filho reproduza o que eu imagino que ele deve Isso. reproduzir. Por exemplo, o modelo que eu tenho aqui do filho, eu entrevistei uma senhora aí nesse livro que ela dizia assim, vou matricular minha filha nessa escola porque eu quero que ela tenha um bom casamento. Por acaso era uma escola aqui da Zona Norte de Recife que é bem conceituada. A pirralha tinha 3 anos. meu Deus. 3 anos. Então ela queria controlar o casamento da menina. Isso é forçar a barra. É forçar a barra também você querer dizer o que é que você vai ser. O pai é médico, então tem clínica. Aí o filho tem que ser médico. Aí o filho chega e diz assim: eu quero ser professor.
não ganha dinheiro. Não vai ter apoio nenhum. Gente. Então, por exemplo, o menino chega e diz assim, mesmo. eu gosto de menino. É demais. Aí não aceita. Absurdo. Ou então, eu não quero, eu sou de religião de matriz africana, eu quero frequentar terreiro. Isso. Tá entendendo? Coisas que Sim. você não aceita. Então, o que eu vejo nos adolescentes é que eles estão dizendo o tempo todo, olha, não adianta você vir com esse modelo pra cima de mim, porque eu vou mentir. Então, o que o adolescente faz? Mente. Isso. E a coisa que eu Que mais é- falo dentro da minha casa é exatamente sobre isso. Meu filho, a mentira, ela só vai te prejudicar. Enquanto você não for sincero e transparente comigo, eu não vou ter como te ajudar. E eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que vão aparecer na sua vida que vai querer te ajudar a troco de nada, só pelo seu bem-estar, pela sua qualidade de vida. Então, quanto mais eu tinha um perfil comportamental, sempre dizia ser muito acessível, sempre dizia ser muito, o que você vier me contar, eu vou entender. Mas todas as vezes eles ficavam, eu tinha medo que você brigasse comigo. Então eu comecei a observar que talvez eu não fosse tão Então, acessível assim. E a minha autoanálise e a mudança do meu comportamento refletiu diretamente no Mas pelo contato menos dos eles filhos sabem comigo. que você tá aberta pra Que tá ouvir, bem. né? Eles Pronto. sabem Hoje em isso. dia, sabe? Ó, por exemplo, um amigo meu, vou dizer o nome dele, disse, mas Hugo, eu tô tão feliz. Eu digo, o que foi? Rapaz, a minha filha veio apresentar o namorado hoje. Eu digo, Qual é o próprio? qual o problema? Sim. Não, porque imagina se ela apresentasse um namorado. Eu digo, vem cá, pá, se ele fosse gay, o que tu faria? Rapaz, eu não sei, eu não quero imaginar isso na minha vida. Ainda tem essa... Tá vendo como ainda tem? Tem muito. ainda tem esse Muito. pensamento. Tem. Aí eu queria ouvir do senhor, Tem. com experiência. Nós temos a passeata em São Paulo da diversidade. Sim, sim. Sobre Aqui tem crianças trans, que aí há polêmica, porque colocam crianças na avenida que não sabem ainda definir o sexo. Sensível. Qual é a sua posição em relação a isso, professor? Então, eu entendo o seguinte, sabe, Hugo? Eu acho que a gente tem que respeitar a criança e adolescente sempre. Respeitar pressupõe acolher, não é? Eu tenho investigado, eu acompanhei 3 adolescentes trans aqui em Recife. Uma adolescente trans, uma adolescente trans e outra adolescente trans. Quer dizer, eram pessoas que estavam chegando ali com uns 15, 16 anos, que não se identificavam com o sexo biológico e que tinham compreensão de que se identificavam com o psicológico do outro sexo. Ou seja, o gênero dela não era aquele gênero biológico. Então, essas pessoas precisaram ser acompanhadas, cuidadas e estão felizes da vida. Tem uma, inclusive, que é atriz, famosa hoje, super bem, fez jornalismo, estudou direitinho. Enfrentou uma barra grande, porque o preconceito é muito grande. Então, É velado, às eu vezes. a acho maioria das vezes, que né? essa questão a gente precisa abrir espaço dentro das casas para conversar. Porque todos esses 3 que eu acompanhei, já em criança, tinha um comportamento trans. Ou seja, já era um menininho que tinha um sexo X, mas a sua identidade de gênero era diferente. Os pais não compreendiam, mas o menino já mostrava ali... O menino queria todos os estereótipos que você puder imaginar do Isso. comportamento da menina. Exatamente. Aí, pau em casa, pau na escola. Para vocês terem uma ideia, esse específico que eu estou tratando foi jogado da escada da escola embaixo. Nossa. Porque os colegas não aceitavam. O que, professor? Exatamente. Então, o que é que eu oriento? Você tem que conversar sempre com o seu filho, com a sua filha. Você é pai, você é mãe, você tem que ouvi-los, cuidar deles. Não importa exatamente o gênero deles. Importa o que é que você tem como amor. Princípio de amor. Porque é o princípio de amor que vai construir caráter, Isso. que vai fazer com que a pessoa seja uma pessoa adequada. Assim, adequada, a palavra não é bem correta. Uma pessoa que esteja, digamos assim, bem na vida. E Isso. quando é bem na vida, não tem nada a ver com esses movimentos preconceituosos. Com Então, qual é que eu certeza. oriento? Escuta o filho, escuta a filha. Se for preciso, em um determinado momento da vida, procura ajuda psicológica, psicoterapêutica, não para corrigir a pessoa,
Mas que ele não mesmo para se corrigir a compreenda. pessoa, mas para a pessoa poder viver melhor como ela se sente. Se compreende. maravilha. Porque eu acho que esse é o caminho. Esse pessoal que vem com essas regras de correção, medo de que meu filho seja gay, A religião medo que também a minha filha dificulta às vezes, seja né? lésbica, é porque são pessoas preconceituosas. Caramba. Mas isso não é da geração, por exemplo? Um avô, um garoto, Oxe. criança trans tem um avô com 82 anos. Ele já não vai aceitar. Mas, Não é não? eu percebo A o gente seguinte, o senhor não acha que tem que respeitar essa geração mas antiga? eu acho que quando você que o tem senhor amor acha? pelo neto, É. você quer que seu neto ou sua neta estejam Seja feliz. bem. Lógico, Então, não é você isso. pode até fazer troca, por exemplo. Eu conheço alguns avós que dizem para mim assim: ah, mas eu não consigo dizer ela. Mas ela diz assim, mas outro dia uma avó, essa avó mais, como ela tem muito amor pela neta, ela se corrigiu. Você acredita? Acredito. Ela é Porque- de igreja. Porque a Ela geração dela é ferrenha. Mas ela é de igreja e brigou pela neta dentro da igreja. coisa linda. Aí a neta tem o quê? A neta tem uma potência enorme. Por quê? Porque, gente, o chão que faz a gente ficar bem é o chão da casa. É isso aí. Quando a nossa Se você não é alicerce. aceito dentro da própria Aí, minha casa, filha. imagina É o alicerce, na amigo. rua. É o alicerce. Imagina na rua. Professor, agora o meu chão são as nuvens. Eu achei essa capa É linda, né? linda, linda, É muito linda de morrer. É. Quantos capítulos, professor? Eu vou ler São o livro. 9 capítulos. São 9 capítulos. 3 partes. Eu vi aqui o do Joker, que eu tava lendo, assim, enquanto o senhor tava falando aí, Depois você terminar, você me eu tava lendo sobre os Jokers. É. Existem os Jokers mesmo? Existem Ou os é uma coisa- coringas. É, Eu criei isso. Eu fiz uma essa análise com os expressão- coringas. fiquei- né? eu nunca ouvi falar de Joker. É que tem Será até que eu um vou meme. Porque pegar o Coringa Tem um é meme a na personagem, não, a personagem do É do Batman. Batman. O que é aquele cara? Aquele cara é o Arthur Fleck, certo? É. Na história do Batman, ele é um psicótico com comportamento perverso, digamos assim. Mas quando eu olho pra ele, eu vejo uma pessoa com prazer na violência. Mas você já viu o filme dele, do Coringa? Foi uma pessoa que sofreu revés a vida toda, Sim, ficou... sim. Ficou... Tem dois filmes, né? Revoltado, o mais atual, né? Não, se eu digo, tem desses. Dessa mais sequência, dessa tem franquia. o Folie à deux, que é uma expressão em francês que quer dizer loucura a dois. Ou seja, você sabe que esses meninos eles podem ensinar o outro a loucura. Por isso que a Arlequina ali aprende a loucura. A loucura nesse sentido. Mas o que eu chamo do Joker é o seguinte: veja, se vocês pegarem as fotos, as imagens, desde aqueles atacantes de Columbine, lembra? 1999, Isso. escola de ensino Cara. médio. Lembra não, Juliana? Eu lembro. Ah, eu não tô lembro, nova não. ainda. Eu era... Vai na tinha internet e 10 bota lá. anos, eu acho. Então tem que ler meu livro mesmo. Tem que ler. Tem, inclusive eu vou levar primeiro e depois Não, você... você vai ler depois. Os atacantes de Columbine, eles entraram mascarados com Columbine. pinturas. Esses meninos que eu chamo de Joker, eles se pintam também. Eles fazem toda aquela pintura. O Coringa não faz aquela... É, na boa. Então, o que é o Coringa? O Coringa é um cara viciado em ódio. É, isso aí. Esses garotos são viciados em ódio. Ódio vicia. Porque dá muita adrenalina. É isso aí. Cara, E, na então, verdade, quando é a a gente adrenalina que o ódio proporciona, né? Que a raiva proporciona. Porque realmente, na raiva, as pessoas fazem loucuras. Mata um rapidinho. Aí eu tô Professor, sugerindo, ensina amando, cara. Ensina Ensina amando, compreendendo. Ensina respeitando. Seja assertivo sem ser... Entendeu? O Sem usar os finelos. comunicação assertiva. O assertivo nesse caso é você ser genuíno, ser verdadeiro. Os pais mentem para os filhos, os filhos aprendem a mentir. Porque a gente costuma dizer assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, Eles na minha casa fazem o que você existe faz isso. e não o que você diz. E tem que o pai e a mãe, sabe? Uma coisa assim que eu tenho percebido nas minhas pesquisas é, primeiro, muita sacanagem com as mulheres, porque as mulheres ficam sobrecarregadas. Nós, homens, ainda acreditamos que a responsabilidade do cuidado é das mulheres. Então, tira o corpo de fora, é o pai de Instagram, né? Que faz aquela fotinha e tal. Então, Até os que são casados, o que é pior muitos, ainda. Isso, então, educar uma criança, os povos originários dizem isso. Ailton Krenak. Sabe Ailton Krenak? Aquele indígena mineiro Mineiro, sim, que sim, tem um livrinho sim. chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Isso. Maravilhoso aquele livro. Caraca, né? foi, Ideias o para Krenak foi flashback agora. Foi agora. O Krenak diz: Krenak. educar uma criança não é coisa para uma pessoa só, para uma aldeia inteira. Então, eu tenho filha.
Você tem filha. Eu tenho uma menina também. Mas Você tem também. uma com A 19. gente sabe o que é educar, né? Sim. Não é fácil nem Não. simples. Exige da gente um mover de montanhas enorme, abnegação. Sim. Exige de você eu lembro muito o Machado de Assis, quando ele dizia em Dom Casmurro, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Cubas. ele dizia, olha, o legado que eu deixo é esse. Então, o filho é um legado. Então, assim, você quer ter filho? Tenha. Mas saiba que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Exatamente. Aí não vem, então, assuma o Muda, compromisso, cara. Isso. Assuma o Muda. compromisso. Todas as suas atitudes e tudo que você é e o que você mostra para as pessoas e o que você recebe, Eles tudo veem reflete tudo. na criação e no comportamento dos seus filhos. Isso. Por exemplo, eu estava na cozinha da minha casa e meu filho muito sisudo comigo, sempre muito retraído, e eu numa explosão que eu não sabia mais o que fazer, de como tirar aquela informação dele. Falei, cara, às vezes eu acho que você não gosta de mim. Eu faço tanto, eu peço tanto, eu vou, pego aqui, pego ali, isso e aquilo. E às vezes parece que você não gosta de mim, porque as suas atitudes você não fala comigo direito, você não quer estar na minha presença. Tem alguma coisa em mim que lhe incomoda? Por que que você não me fala? Aí o olhão dele assim, ó, Hugo, pra mim, ficou vermelho na hora, ele tremia assim. Aí ele fazia, você quer que eu fale mesmo? Eu disse, quero. Diga aí, ele, nunca mais eu vou esquecer disso na minha vida. Aí ele fez assim, você vive dizendo pra Alice, seja gentil com as pessoas e você não é gentil com ela. Olha. Oh, que lição na Eu cara. levei um tapa na do cara. meu filho de 11 anos, na época ele tava pra fazer 11 anos. Que eu Bom, fiquei, foi bem feito. Ué, E depois desculpa, só para eu concluir, depois eu externei isso para ele numa conversa recente, inclusive. Eu disse, meu filho, eu acho que o principal dos pais é dizer, porque a gente sabe que a gente está disponível para ouvir, que a gente está disponível para conversar, para alertar, para orientar. Mas se eu não disser a você isso, você nunca vai saber. Então, assim como você disse para mim naquele dia aquela verdade que bateu em mim e eu nunca mais vou esquecer, eu quero que você saiba que eu tô aqui para tudo que você precisar. Já viu, né, professor, aí, que ela gosta de consulta, né? Adoro. Ela quer consulta com o senhor, assim, aí ela vai, o que ele falar, eu vou, você quer consulta, de graça. Eu esperei por essa entrevista hoje, super me identifiquei. Professor, a gente não vai encerrar também de falar de outro assunto polêmico. Aí quando diz, não, essa criança tem TDAH. Sim. É o do momento. O que é o TDAH? TDAH é um transtorno que de fato existe, né? Sei, mas como Só identificar? que tem que identificar com uma avaliação psicológica. Neurologista também. Não dá para você fazer por exemplo, eu tenho visto que muitas vezes basta a pessoa ir a uma consulta psiquiátrica, às vezes até uma consulta pediátrica, e sai de lá com laudo de TDAH. Isso é um erro técnico. Uhum. Se tem um psiquiatra, tem um pediatra que numa primeira consulta já define teu filho, tua filha, como uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, bote uma pulga atrás da orelha e não creia de pronto. Para ter um diagnóstico realmente válido, é preciso passar por uma avaliação psicológica que envolve aí elementos da psiquiatria e da pediatria, mas não necessariamente uma consulta com um médico pode definir se você tem TDAH ou não. O neurologista também faz parte desse acompanhamento? Também. Mas o TDAH não é um transtorno neurológico. O TDAH é um transtorno psicológico. Não é tipo hiperatividade? O TDAH é um Tem um transtorno traço, que vai né? atuar na atenção e na hiperatividade. Aquelas pessoas que têm dificuldade de se concentrar, aquelas pessoas que começam a atividade e não terminam, crianças que têm muita dificuldade de ficarem sentadas na escola, crianças que têm dificuldade do sono, crianças que têm uma agitação. A gente tem que observar o tempo disso, a quantidade de vezes que acontece, o tempo que acontece, para poder a gente chegar mais ou menos a uma ideia. Vamos lá, saiu o diagnóstico de TDAH. Tem acompanhamento que vai envolver, muitas vezes, uso de medicação e, com certeza, uso de trabalho psicoterapêutico. Então, você tem que ter o acompanhamento médico e acompanhamento psicológico. Medicações. Isso, mas importantíssimo, a medicação não vai resolver o transtorno. O que vai ajudar a convivência da vida da pessoa com esse transtorno
é o acompanhamento psicoterapêutico, é também o uso, em alguns casos, da medicação, mas, sobretudo, o amparo da rede de apoio provocada pela família e pela escola. Cara. A escola tem que estar envolvida. O que é que eu tenho observado hoje? Hoje eu observo que existe uma certa vulgarização Sim. do transtorno. As pessoas começam a tudo é se TDAH. autodiagnosticarem, ou então as pessoas... Porque isso também vem das internets. Uhum. Porque chega alguém na internet e diz assim, eu tenho TDAH, eu faço isso, aquilo, outro. Aí você que está ouvindo em casa... Vê traços semelhantes. Isso, aí você começa a fazer... Acredita que- Quer tomar aquela medicação, então hoje você tem... E quem já é hipocondríaco, pronto. Aí sou eu. Pronto, aí complica. Complica, sou hipocondríaco. Complica Professor demais. Hugo Monteiro Ferreira, tá aqui o livro. Posso mostrar o livro de novo aqui? Posso Mostra, aqui? esse livro foi publicado pela editora Autêntica, que é uma Autêntica, editora tá aqui, ó. maravilhosa. Meu Deus, não. Você só vai ler depois que eu ler. Não venha com esse papo, não. ódio. Você quer ler agora? Falta o professor autografar. Professor Hugo Ferreira, muito obrigado. As famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes. Foi uma aula que nós tivemos Foi. aqui. Eu espero que Né? ajude as pessoas que estão nos Extremamente vendo, gratificante. Isso. que vão nos ouvir, eu espero mesmo. Muito obrigado pela participação. Aconselho, então, depois eu dou o livro para você. Primeiro ele vai autografar. Besta. Obrigado, professor. Eu que Tudo bom? agradeço. Um abraço. Beijo. Tchau.